Um, dois, três aqui. Hoje nós vamos gravar a nossa mensagem aqui. Deus, ele faz novas todas as coisas. E é uma alegria muito grande poder retornar aí. E até a pastora falou assim: você vai gravar por causa do culto? Eu falei: não, é por causa que foi um culto novo, né? Esse é o meu sobrinho Leandro, fica ligado aí, tá certo? Muito bom, tá certo? E a gente está aqui para agradecer a Deus por isso. E Deus, ele faz o que? Tudo novo. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, do verso 5. Amém? O texto diz assim: que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras, elas são verdadeiras e elas são fiéis. Apocalipse, capítulo 21, verso 5. Também no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 3 e verso 4. As meninas aproveitando, abrem Jeremias, capítulo 18, do verso 3, do verso 4. Nós vamos trabalhar sobre esses dois textos aí, ok? Diz assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Jeremias, capítulo 18, verso 3 e o verso 4. Quem é que tem o poder de fazer novas as coisas? Quem é que tem o poder? Tem poder aquele que está assentado no trono. Quem é que tem o poder de fazer as coisas novas? É aquele que está trabalhando com o vaso em suas mãos. Quem é que tem o poder de fazer as coisas novas? É aquele que falou em particular com você. Vamos falar sobre essas três situações. Você precisa que Deus faça algo novo na sua vida? Você precisa que Deus ele faça algo novo na sua vida, igreja? Amém. Será que tem alguém que precisa que Deus faça algo novo na sua vida? A mensagem, então, ela é Amém. Então, quem é aquele que faz novas todas as coisas? Ele tem o poder, por quê? Porque ele está entronizado. Amém, Jesus. Aquele que faz novas coisas, aquele que está entronizado, aquele que está no trono, ele tem o quê? Ele tem o controle, ele tem o domínio. E quem tem o domínio da sua vida? Quem é que tem o domínio da sua vida? Quem é que tem o domínio das suas emoções? Quem é que tem o domínio das suas finanças? Quem é que tem o domínio do seu casamento? Quem é que tem o domínio do que você faz? Amém, Jesus. Aquele que tem o domínio é aquele que controla a sua vida. Amém, Jesus. Se Cristo tem o domínio da sua vida, então ele tem o domínio da sua vida. Mas se outra coisa domina a sua vida, significa que essa outra coisa, ela está entronizada, e é ele que domina, e é ele quem decide o que você faz e o que você não faz. Então não pensa você que você fala: não, mas eu faço o que eu quero. Não, você não faz o que você quer. Você faz aquilo que está entronizado na sua vida. Se Cristo está entronizado na sua vida, se Cristo está entronizado no seu coração, você não vai fazer o que você quer. Porque você não faz o que você quer, você faz o que o seu Senhor quer, o que o seu Rei quer. Não, eu faço o que eu quero. Não, você não faz. Aleluia. Tente sair fora daquilo que está entronizado. Você vai perceber o castigo que vai sofrer sobre você. Pensa tentar agir fora daquilo que você diz: não, ele não tem o domínio. Pensa, tenta. Você vai descobrir quem é realmente o Senhor da sua vida. Entende? Um exemplo bem claro: na sua empresa, não é a empresa quem manda em mim. Tenta fazer o que você quer, do jeito que você quer. Você vai descobrir qual é que vai ser o castigo, ok? Ou vai ser uma punição, ou vai ser uma dispensa. Quem é que está entronizado no seu coração? Quem é que está entronizado na sua vida? Pois aquele que tem o domínio, ele tem o controle, e você vai fazer o que ele quer que você faça. Por isso que é importante você ter Deus como entronizado na sua vida. Glória a Deus. Não só na sua vida particular, porque a gente separa a nossa vida particular da nossa vida espiritual. Mas você tem uma vida particular, você tem uma vida espiritual, você tem uma vida conjugal, você tem uma vida financeira, você tem uma vida profissional, você tem uma vida escolar.
Você tem uma série de coisas que você vai fazendo e que você precisa saber quem está conduzindo isso. Amém, Jesus. Por isso que tem algumas coisas que você tenta se livrar e você não consegue. Por quê? Porque esse é o seu Senhor. Esse é o Deus que está entronizado na tua vida. Não tem como dizer isso. Ah, mas eu não sei porque eu ajo assim. Você age porque você está debaixo desse trono, você está debaixo desse trono. Quem é que tem o controle disso tudo? É aquele que está trabalhando também na sua vida. Aquele que está trabalhando na sua vida, ele não perde o controle do que ele está fazendo. Amém. Sabia disso? O texto diz que Jeremias vai até o vaso, o oleiro chega lá e o que acontece? Ele percebe que o oleiro está trabalhando com o vaso. E o vaso quebrou na mão de quem? Quebrou na mão do oleiro. Vocês viram porventura o texto dizer que o oleiro pegou aquele barro e jogou fora? Não. Quando a gente joga uma coisa fora, o que a gente está dizendo? Eu estou desistindo disso, não é isso? Aí isso eu não quero mais para mim. Ou seja, eu desisti daquilo. Eu estou abrindo mão daquilo, então eu estou jogando fora. Tudo aquilo que você desiste, você joga fora. Tudo aquilo que você desiste, você deixa de lado. Tudo aquilo que você desiste, você diz, isso não tem valor para mim. Talvez tenha valor para você, mas para mim não tem valor nenhum mais. E a gente vê que aquele que tem o controle do barro, ele não desistiu do barro. Ele falou, eu vou fazer, e eu vou fazer de novo, e eu vou fazer do quê? Eu vou fazer da maneira como eu acredito que deva ser. Porque o texto diz que ele tornou fazer o vaso conforme lhe pareceu aos seus olhos bem fazer. Aleluia. Olha o que ele está dizendo. Os olhos dele viram o barro, mas os olhos dele, o que ele viu? Ele viu o barro, ele viu o vaso pronto. Ele não viu o barro pronto, mas ele viu o vaso pronto. Porque tudo começa aqui, na sua imaginação. Tudo começa na sua imaginação. E o oleiro, ele falou assim, o que eu quero fazer desse vaso é isso. E para mim fazer isso, eu preciso moldar esse barro desse jeito. É assim também que está acontecendo na sua vida. Você pensa que Deus perdeu o controle da sua vida? Não perdeu, não. Só que algumas vezes, conforme Deus vai trabalhando a matéria com a gente, parece que o barro quebra, não quebra? Às vezes o barro quebra, às vezes o barro adoece, às vezes o barro fica pobre, às vezes o barro vai na falência, às vezes o barro fica rebelde, às vezes o barro fala demais, às vezes o barro ele se infiltra em vários tipos de vícios, em vários tipos de situações, e parece que o barro, parece que ele perdeu, mas ele não perdeu não, gente. Porque você está o quê? Nas suas. E ele vai trabalhando, então ele deixa. E uma das maneiras que o texto diz que ele viu o barro quebrar nas suas mãos. Mas acontece que aquele oleiro, ele tinha o quê? Ele tinha uma visão. Ele sabia exatamente o que ele iria fazer com aquele vaso. Aleluia. Ele disse, é isso que eu quero fazer e é isso que eu vou fazer. Deus é soberano, igreja. Para trabalhar na minha e para trabalhar na sua vida e para fazer algo novo, não da maneira como a gente quer, mas da maneira como Ele quer fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Eu cheguei aqui e olhei aqui, eu estou todo feliz com o altar novo e tudo, e daqui a pouco a pastora chegou e falou assim, não, esse vaso não está bem aqui, mas vai colocar esse vaso aonde? Ela já arranjou um lugar para colocar o vaso, no lugar que eu jamais pensei em colocar vaso aqui. Mas esse olhar de quem? Olhar de quem viu o quê? Diferente. Quem está entendendo? Você está entendendo que Deus, quando Ele trabalha na sua vida, Ele diz assim, olha, eu vou deixar você estragar o tanto que você quiser estragar, mas das minhas mãos você não sai. Aleluia. E Ele vai mudando, Glória Ele vai a Deus. quebrando, Ele vai amassando. Ele sempre fala assim, Deus tem que amassar o vaso. Não, porque você não sai, você não vai sair. Se você é vaso escolhido, tenha certeza que Ele vai te moer, Ele vai te quebrar, mas Ele vai fazer de você um vaso novo. Eu creio, aleluia. Não estraga. E quando eu olhava para esse texto, eu falei assim, Senhor, o Senhor nos desistiu do barro, o Senhor nos desistiu do projeto. Então Deus não está desistindo do projeto que tem na sua vida, não. Amém. Outro talvez jogue fora, outro talvez despreze, mas aquele que sabe trabalhar com barro, ele não esquece Amém. nada.
A terceira coisa importante é aquele que fala em particular com você. Você tem ouvido Deus falar em particular com você? Tem projetos, né? Que Deus ele fala assim de uma maneira particular conosco. Olha só que coisa interessante. Lá no livro de Gênesis, conta a história de um jovem chamado José. Quem lembra do José? Sim. José, Aleluia, Jesus. filho do seu Jacó, a dona Raquel ou a dona Rebeca? A dona Rebeca, verdade? Jacózinho lá, tal, teve o seu filhinho José. Aí, o que José ganha? José ganha uma túnica de muitas, era privilégio, não é verdade? Mas acontece que antes dele ganhar essas túnicas, José teve sonhos. E o que o Zezinho fazia? O Zezinho ia lá e contava os sonhos dele para todo mundo, né? Contou os sonhos para o pai, contou os sonhos para os irmãos. Muito bem. Tem coisa, meu querido, que Deus ele trata para você no particular. Amém. Sabe o que é o particular? É aquilo que ele te fala para você no secreto. Quando José sonhou, estava ele e Deus naquele particular. Quando José sonhou, ele recebeu uma revelação direta de Deus. Não era momento dele falar daquilo. Ele se empolgou naquilo. E tem coisa, meu querido, que Deus falou com você no particular, guarda com você no particular, amém? Não comenta nem com teu esposo, nem comenta com a tua esposa, nem com teu pai, nem com a tua mãe. Mas pastor, eu não posso falar com meu esposo, não posso falar com minha esposa, não posso falar com meu pai. Tem coisa que você não deve falar. Tem coisa que eu quero que diz respeito à sua. Quantas e quantas vezes você recebe uma revelação de Deus, Deus falou com você no particular, aí você pega aquela revelação, você pega aquela palavra e vai falar com alguém, outra pessoa fala assim, ah, mas eu não penso bem assim, ah, eu não vejo bem assim, mas será que não é por aqui? Será que você não entendeu direito? Você já descobre que aquele sonho não era para você ter compartilhado. Sim, Pai. E é nessa hora, quando você compartilha os teus sonhos, que você começa a descobrir que há uma manifestação no mundo espiritual para tirar de você a honra que lhe foi colocada. Quando Deus fala em público, é porque Ele já assinou a sentença de vitória, então é em público, todo mundo está sabendo, amém? Ah, Deus veio aqui e falou para o pastor Claudinei que ele vai viajar para o continente africano e ele vai levar A, B, C e D e vai ser... Tem algum segredo? Não. Todo mundo ouviu? É isso? Sim. Quando você tem um segredo e você conta para alguém, já deixou de ser o quê? Segredo. Ó, vou te contar um segredo, mas você não conta para ninguém. Você já contou. Você já abriu para o mundo espiritual aquilo que era uma palavra de confiança. Então o segredo não se conta. Amém. Revelação no particular não se conta. Revelação no particular guarda com você. Guarda os teus sonhos, guarda os teus projetos, guarda a tua mentalidade, guarde com você, para que você não seja roubado. Amém. E vocês vão perceber quantas e quantas situações aconteceram na vida de José, até que ele pudesse ser feito tudo novo na vida dele. A primeira coisa que acontece é quando rasgaram a túnica de José. Lembra? Rasgaram a túnica. Porque eles acharam, se nós tirarmos a túnica, nós estamos o quê? Tirando a sua honra. Quem tem inveja quer tirar de você o que é a sua honra. Então rasga mesmo. Rasga, joga fora, anula, você, a honra que ele tem, eu não tenho, então eu vou arrancar a honra dele. Então a primeira coisa que José faz é perder o quê? É perder a sua honra, perder o seu destaque. Porque alguém ouviu o sonho que havia falado disso aqui. Então essa primeira situação, a primeira túnica é a túnica da inveja, que tenta tirar de você aquilo que te diferencia, amém? Amém. Então aquilo que te diferencia é objeto de inveja das pessoas. O teu sorriso, o teu talento, os teus recursos, a tua família, o teu casamento, a tua beleza, até mesmo a tua feiura, muitas vezes é motivo de inveja para alguém. Então, meu querido, guarde isso no teu coração. Quando você tiver um destaque, não se assuste se alguém tentar arrancar esse destaque, tirar de você esse destaque. A segunda vez que José perde a sua túnica foi a vez que eles tiraram, porque ele não podia ser manipulado. E alguém que não pode ser manipulado é alguém que passa a ser difamado. Quando a mulher de Potifar olhou para José e falou assim, opa, eu quero você, e José não queria nada com ela, o que ela fez? Ela tirou a túnica
e difamou Jessé. Ele tentou contra mim isso. E a difamação nada mais é do que falar uma coisa que você não fez. Então as pessoas tendem a difamar as pessoas que têm um destaque. Mas só que José não podia ser isso, porque essa segunda túnica significava o quê? Significava o seu caráter. Então não permita que ninguém arranque o seu nome, arranque a sua honra, porque eles vão querer difamar você. Quem não pode ter o que você tem, quem não pode ter o que ele quer de você, ele vai te difamar. É sempre assim. Quando eu não consigo tirar de você aquilo que eu quero, então eu vou difamar você, vou dizer que você é feio, vou dizer que você é pobre, vou dizer que você é porco, vou dizer que você é lixo, vou difamar você, na verdade você é nada disso. Porque aquela mulher fez, falou assim, olha, ele tentou contra mim. Aquilo era verdade, mas aquilo era mentira, aquilo era difamação. Então quando alguém quiser ter o seu lugar, e não puder ter o seu lugar, grave isso, eles vão difamar você. E mais uma vez José vai o quê? Ele vai para a prisão, vai para a prisão, vai para a prisão. Amargou lá coisa que só ele sabe, e que a Bíblia não fala, e que a Bíblia não faz questão de relatar. Mas tem um momento em que José novamente ele é trazido diante do faraó, e o texto lá diz que então o faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e ele se barbeou, mudou as suas roupas, e apresentou-se ao faraó. Isso está lá em Gênesis capítulo 41, no verso 14. Então o que essa veste representa? Essa veste, ela representa veste de humildade. Cremos José? Ele tinha o quê? Ele tinha uma túnica cheia de cores. Arrancaram dele. Lembra depois José tinha o quê? Ele tinha uma túnica de escravo. Também arrancaram dele. E lá, como é que ele estava lá naquele calabouço lá? Como é que ele estava naquela prisão? Certamente ele estava quem? Em trapos. Se foi preciso fazer a barba, significa que ele já estava bem barbudo. Então deram uma ajeitada lá e colocaram ele que uma túnica de humildade. Então antes de Deus se exaltar, antes de Deus fazer alguma coisa nova na sua vida, sabe o que Ele vai colocar em você? Ele vai colocar você numa veste de humildade. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém. Grave bem isso. Antes de Deus se exaltar, Ele vai colocar você em vestes de humildade. Amém, Jesus, eu creio, Pai. Mas se eu tenho que usar essa roupa, tem. Mas eu tenho que calçar esse sapato? Tem. Mas eu tenho que... Tem. Mas eu tenho que morar nessa casa? Tem. Mas eu tenho que trabalhar nisso? Tem. Mas eu tenho condições? Tem. Quem disse que você não tem? José tinha tudo, não tinha? Ele não era um homem de caráter? Ele não era um homem que tinha revelação? Ele não era um homem que conhecia a matemática, tanto que ele foi trabalhar lá na casa de Potifar? Ele tinha tudo. E agora está no cárcere. Agora está nessa miséria, agora está nessa situação complicada. Antes de Deus levar você, levantar você, Ele vai te colocar numa veste de humildade. Amém. Foi isso que aconteceu com José. Aí José vai lá, recebe aquele dom que ele tinha, mudou a história dele, mudou? Mudou. Só que aquilo que Deus falou em secreto, agora começou a se tornar em público. Veja só, o texto diz assim: aquele que te falou em secreto, ele tem o tempo certo para te exaltar. Glória a Deus. E ele não vai fazer isso em secreto. Ele vai fazer isso de uma maneira pública, bem? Então quem é que faz o secreto se tornar público? É Deus, meu querido, não é você. Você pega o que é secreto e você transforma. Está transformando antes do tempo. Então, se Deus falou que Ele vai te exaltar, Ele vai te exaltar, bem? Não tem que estar provando nada para ninguém, não. Você vai ser exaltado. E o texto lá diz, meu querido, de Gênesis capítulo 41, do verso 39 ao verso 49, que diz assim: depois disso, o faraó falou a José: pois quem Deus te fez saber tudo isso? Ninguém há tão entendido como tu, não há sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais o faraó a José: vês aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai,
assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse o faraó a José: eu sou o faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E faraó chamou a José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era de idade de 30 anos quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e saiu José da presença do faraó e passou por toda a terra do Egito. Olha a mudança que teve. Como é que ele chega no Egito? Rasgado, como escravo, vendido. Teve um bom momento, sua veste foi rasgada, jogada no porão, ficou lá naquele calabouço, saiu daquele calabouço, roupas de humildade, está diante do faraó, revela aquilo que estava em secreto, foi revelado, a promessa que Deus fez agora se tornou verdade. E agora qual é a roupa que José está usando? Roupa do quê? De linho? Fino. Eu pergunto, José ele usaria roupa de linho fino lá na casa do seu pai Jacó? Não. Eu pergunto para você, lá na casa de Jacó, José ia ter um anel de ouro? Ele ia ter um colar? Será que lá na casa de José, na casa de Jacó, José ia andar de carro? Não. Se José estivesse lá na casa de Jacó, ele continuaria atrás das ovelhas, ele continuaria com aqueles panos, ele continuaria daquela situação, ele não teria anel, ele não teria colar, ele não teria carro, ele não teria nada. Não teria. Olha o que Deus quer fazer com você. Você está entendendo o que Deus quer fazer com você? Ele quer trocar as tuas roupas, igreja. Não nessas roupinhas que você usa aí não, sabe? Nessas roupinhas que você compra nessas marcas aí, né? Você vai lá e passa no cartão de crédito e parcela em 4, 5 vezes, 6 vezes, 8 vezes. Nada. É roupa de linho fino, ou seja, o melhor que havia no Egito foi colocado nas mãos de que Deus tem de melhor nessa terra, Ele quer colocar nas suas mãos, amém? Sabe aquele anel de ouro que você não pode usar? Você compra lá na barraquinha lá e diz que é de ouro. Ele quer colocar um anel de ouro nas suas mãos, amém? Sabe aquele colar que você não tem condições de comprar? Ele quer colocar no seu pescoço. Sabe aquele carro que você está tentando comprar e você não compra? Ele quer colocar nas suas mãos. Sabe aquela família que você não tem? Ele quer colocar essa família nas suas mãos. Foi tudo isso que Deus fez na vida de José. Ele trouxe a honra, ele deu família, ele deu os bens, ele deu autoridade, ele deu um trabalho, ele deu uma ordem, e o faraó disse assim: ó, não há ninguém nessa terra que seja maior do que você, além de mim, mas também ninguém faz nada nessa terra a não ser que você diga. Assim, até o faraó ficou na mão de José, porque nem mesmo o faraó, sendo rei, sendo soberano, ele tinha mais sabedoria e mais inteligência que José. Você consegue entender onde Deus quer colocar você? Que essa inteligência que você tem, que essa capacidade que você tem, não é para estar sendo usado lá na terra onde você está, não. É para a terra que Deus vai te levar. É para o propósito que Deus vai te levar. Então, quando Deus ele diz assim para mim que Ele vai fazer coisas novas, o que Ele vai fazer? Ele vai fazer coisas novas, sabe por quê? Porque Ele está sentado no trono, e quem está sentado no trono da tua vida, Ele tem o poder de fazer tudo novo. Então deixa Cristo ser o Senhor da tua vida. Fala, Senhor, assenta aqui no trono do meu coração e faz coisas novas, faz tudo novo. Aleluia! Porque Ele já tem falado no secreto com vocês, Ele já tem contado, Ele já tem mostrado, Ele tem feito sonhos. Então não compra os teus sonhos, porque você está sendo trabalhado nas mãos do oleiro. O oleiro não perdeu, ele não perdeu você. Você ainda está nas mãos dele. As pessoas estão olhando, não serve para nada, mas está dizendo: não, eu estou trabalhando aqui, eu estou trabalhando, ainda é meu, e eu vou fazer do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, porque eu não perdi o olhar. Porque quem está sentado no trono, ele tem o controle do barro. Quem está sentado no trono, ele tem o controle do dia e ele tem o controle da hora. Ele tem o controle do momento. Ele não perdeu o controle de nada, não. Deus não perdeu o controle da vida de José, não.
O trabalho que Deus tinha com José era para preparar uma geração que 400 anos depois iria sair daquela terra, iria vingar todos aqueles anos que eles foram oprimidos aqui naquela terra. Vocês acham que Deus perdeu o controle? Deus não perdeu o controle da minha vida? Deus não perdeu o controle da vida de cada um de vocês? Deus não perdeu o controle. Glória a Deus, amém. Sabe por que Ele não perdeu o controle? Porque Ele está sentado no trono. Amém. E se Cristo estiver assentado no seu trono, você que me ouve, tenha certeza que a tua vida comece a experimentar coisas novas, porque a palavra de Deus diz assim: eis que eu faço coisas novas, todas as novas coisas eu faço novo. Ele não vai pegar algo diferente, ele vai pegar o que ele já tem. Ele pegou o barro? Não, ele usou o mesmo barro. O texto diz que ele pegou, ele criou, não, ele não vai, ele faz o que? Novas todas as. Então ele renova o nosso amor, ele renova a nossa capacidade, ele renova o nosso jeito de ser, ele renova a nossa inteligência, ele renova até a nossa aparência. Quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, ele renova a nossa aparência. Aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos, ele mesmo faz também. Sim. Ele renova tudo. Por quê? Porque ele é especialista em fazer novo aquilo que está nas mãos dele. Nós temos que estar nas mãos dele, amém? Nós temos que estar nas mãos de Deus, amém? Nós temos que confiar em Deus. Cada sonho que ele falou, o Senhor falou comigo, ele vai cumprir, amém? Você não vai chegar lá e dizer assim: mas Deus, o Senhor falou comigo e não cumpriu. Quando Deus fala com a gente, ele cumpre. E eu digo para você, igreja, eu digo para a minha igreja que está hoje aqui, que Deus está criando um novo tempo na sua vida, amém? Esse culto para você, igreja que está hoje aqui, é um tempo profético. O que é que você precisa que Deus faça novo na tua vida? O que é que você precisa que Deus faça novo na tua vida? Assim, Deus, eu preciso que o Senhor faça novo na minha vida. O quê? É isso? Ele vai fazer. Porque Ele vai dizer para você: olha, o que eu quero fazer novo na tua vida é isso. Você aceita, vaso? O vaso vai dizer sim, o vaso vai dizer não, o vaso vai dizer eu vou pensar. Assim, Senhor, eu estou nas tuas. Se o Senhor quiser moldar desse jeito, molda. Se o Senhor quiser fazer desse jeito, faz. Mas faz de acordo com o que está na tua visão. Pede para Deus fazer isso. Você vai ver como é que Deus rapidinho vai começar a trabalhar na tua vida financeira, na tua vida profissional, na tua vida conjugal, na tua vida familiar, nos teus estudos, nos seus sonhos. Eu lembro, eu estou contando esse testemunho aqui, e eu vejo que Deus, Ele sempre faz acontecer, não no meu tempo, mas no tempo dele, porque o tempo de Deus, ele tem uma marca, e essa marca está fora do nosso controle, mas não está fora do controle de Deus, amém? Só para vocês entenderem, a gente está diante de um altar novo aqui, né? O projeto desse altar começou lá no mês de março, mais ou menos, ou fevereiro, e havia só um impedimento para que esse altar fosse feito: alguém que pudesse estar na casa para receber o ferro. E a pessoa que poderia estar na casa para receber o ferro, ela passou meses sem chegar na casa do meu sobrinho. E ele falou assim: tio, eu não entendi. A minha sogra sempre vinha aqui, cada 15 dias ela estava aqui, uma vez por mês vinha aqui, e de repente passou meses sem vir porque estava doente. Mas teve um dia que ela falou assim: eu vou para lá, e ficou somente um dia. Naquele dia que ela ficou, foi naquele dia que ele pôde encomendar o ferro, e o ferro chegou. No outro dia ela foi embora. Aleluia. No outro dia veio, ficou um dia e foi embora. Glória a Deus. Ele falou assim: eu não entendi, foi nada. Eu falei assim: quando Deus quer fazer, Ele prepara alguém, amém? Ele falou assim: ele veio, eu fiz. Eu falei assim: e eu te conto outro segredo. Ele falou: o que foi? Quando você disse para mim que não iria custar nada, que você iria abençoar a igreja, eu comecei a glorificar. Sabe por quê? Ele falou: por quê? Porque nós não tínhamos condições de pagar os ferros. Ele falou: sério? Sério. Nós não tínhamos condições de pagar o ferro, a gente não tinha condições de pagar a tinta, a gente não tinha condições de pagar a solda, a gente não tinha nem condições de buscar a mercadoria lá. E Deus preparou tudo isso para nós, amém? Aí tinha que fazer o vidro. Nós também não tínhamos condições de fazer o vidro. Como é que nós vamos fazer? Bom, pica no cartão de crédito. O pastor falou: não, também vou escolher. Então Deus, quando Ele quer fazer um propósito,
Você pode pensar, mas é só um vidro, é só uma carona, é só um carro, é só uma base infernal. Não, ele está dizendo o quê? O que eu tenho, o sonho que eu tenho, o projeto que eu tenho está nas minhas mãos. Apenas diz, é isso mesmo? É só você acreditar na visão que Deus coloca no seu coração. E sabe o que significa? Significa que aquele que dirige o altar, ele sabe o desenho do altar. Então o sonho do altar não é da igreja, o sonho do altar é do pastor da igreja. O sonho desse pastor estava nesse tipo de altar. Era isso que eu desejava, era isso que eu vi, é aqui que eu queria pregar a palavra de Deus, não outro tipo de altar. Talvez outro tipo de altar sirva para outras pessoas, mas para mim eu queria isso. Aleluia. E foi isso que o Senhor fez. Por quê? Porque esse sonho estava diante dos olhos de Deus. Você tem sonhos? Tem projetos? Fecha sua boca, meu filho. Aleluia. Aquilo que Deus falar em você, mais uma vez vou dizer, aquilo que Deus falar para você no secreto, aguarde, quando Deus for revelar isso em público. Aquilo que Deus fala com você em secreto, Deus revela em público. Então não dedica, Deus está falando comigo. Não precisa dizer que Deus está falando com você. Sim, Pai. Apenas sorria, amém? Faça igual Maria, guarde tudo aquilo que Deus falou em secreto no seu coração. Quando chegar o tempo, meu querido, Deus vai te exaltar na frente de todos. Mas quem é essa pessoa que mudou tanto assim? Foi aquela que ouviu a mensagem em secreto, porque aquele que está no controle, aquele que está sentado no trono, ele tem o controle, trabalhou no vaso, fez da maneira como queria, tirou da escravidão, tirou do lugar onde estava, tirou da prisão, trocou as suas vestes, trocou as suas roupas, colocou roupa nova, colocou um colar, colocou um anel, colocou um carro, deu família. Pai, obrigado. É isso que Deus tem para nós. Aleluia. Ele tem emprego, ele tem família, ele tem projeto, ele tem sonhos e usa a nossa vida para abençoar outras vidas, amém? É isso que você quer para você, igreja? Essa é a nova história que você tem para a sua vida, igreja? É isso que você quer para a sua vida, igreja? Então, se é isso que você quer, nós vamos orar. E vamos abençoar também as pessoas que vão ouvir essa mensagem aqui pelo canal do YouTube, porque eu também quero que elas sejam grandemente abençoadas em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome do Senhor, eu quero orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar a Ti e apresentar cada vida que está aqui, Pai amado, ouvindo essa mensagem. Sim, meu Pai. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, vai escutar a Tua mensagem. Receba algo novo da paz do Senhor, a Tua igreja. Em nome de Jesus Cristo amado, Pai. Pai, obrigado, Jesus amado, porque Tu és santo. Obrigado pela Sua palavra liberada. Obrigado pelo Teu grande amor. Eu tomo posse, porque Tu és santo, santo, santo. Oh, Espírito de Deus, Tu és santo. Toda glória é Tua, todo louvor é Teu, Pai. Obrigado por esta noite. Obrigado pela Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Comigo aí pelo canal, recebe essa mensagem. Deus vai fazer coisas novas na sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.